Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 12 de junho de 2025, né? As pessoas estão aí comemorando, né, o Dia dos Namorados. Nós estamos aqui para realizar a nossa palestra pública. E a nossa palestra pública, às quintas-feiras, ela é do Evangelho segundo o Espiritismo. O meu está bem velhinho, tá, gente? Mas é esse Evangelho do coração. Ele é lá de 1990, por isso que ele está bem gastadinho, né? Bem velhinho aqui. E o nosso estudo de hoje é o capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, injúrias e violências, do item 1 até o item 5. E quem vai fazer o nosso estudo de hoje é o nosso companheiro Lúcio Brandão, do CEFAC, Centro Espírita Fé, Amor e Caridade do Pau da Fome, não é, Lúcio? Essa casa maravilhosa, eu tenho uma grande amiga aí, Jane, eu acredito que você conhece, e o Antônio Mário também, outro queridíssimo, amigos de mais de 20 anos de estrada, quando nós frequentávamos o Centro Espírita Maria de Nazaré, lá no Largo da Taquara, que hoje já não existe mais. Né? Eu não sei se você chegou a conhecer o Centro Espírita Maria de Nazaré, da nossa querida irmã Tereza, né? Maria Tereza, querida irmã nossa, que já se encontra no plano espiritual. E o nosso amigo Lúcio aceitou o nosso convite, que nós ficamos muito agradecida ao Lúcio. Quero pedir ao Lúcio que mande o nosso abraço aos irmãos queridos lá do CEFAC, que fica no Pão da Forma, uma casa maravilhosa, que se localiza num lugar maravilhoso. Né? De vez em quando a gente vai lá e as araras estão voando, né, pelos fios. É muito bom ir ao CEFAC. Bem, meus irmãos, mas antes de nós começarmos a nossa palestra, eu vou fazer uma pequena leitura desse livro aqui, Deus te abençoe, do Carlos Bacelli, psicografia do Carlos Bacelli, pelo Espírito do Irmão José. E a página escolhida foi Aprende a Discernir. Diz assim, irmão José: se te aprofundas no conhecimento da verdade, não ouvides os diminutos deveres que te garantem a sanidade e o equilíbrio. Por mais vivas na esfera do pensamento, não prescindes do pedaço de pão e do copo d'água que te sustentam o corpo. O mais arrojado projeto arquitetônico não se tornaria realidade sem o alicerce humilde sobre o qual se levanta. Sempre que sentires que te distancias em demasia de tuas origens, retrocede, para que o teu cérebro em delírio não te perca de vez. O cultivo da inteligência sem amor, pode conduzir o homem por intrincados caminhos, dos quais facilmente encontrará a porta de saída. Aprende a discernir, para que não te aventures por veredas que te conduzam a precipícios abissais. Ilumina o intelecto, sem prejuízo para o teu coração. Esforça-te por saber, mas, sobretudo, empenha-te na conquista da virtude de ser bom. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, agradecendo imensamente ao Pai pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos mais uma noite para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, né, essa obra, essa publicação de Allan Kardec, nesses temas tão profundos que tanto nos ajudam a crescer, a melhorar, a progredir. E na noite de hoje recebemos aqui o querido irmão Lúcio Brandão. Então vamos pedir ao Pai que abençoe o nosso irmão Lúcio, que o ampare, que o fortaleça, que abençoe a sua família, o seu trabalho, né, que ele realiza para sobreviver, o seu trabalho doutrinário, e que possamos sempre contar
com Lúcio aqui conosco para nos ajudar a compreender melhor os ensinos do Senhor, porque nós precisamos de ajuda ainda, né, para compreender esses ensinos do Pai. E o Lúcio gentilmente vem estar conosco. Então, meu Pai, eu quero te pedir mais uma vez a bênção para todos nós, tua misericórdia para todos nós, principalmente para aqueles nossos irmãos que no dia de hoje se encontram em muito sofrimento, são muitos, né? São muitos. Alguns estão hoje retornando ao pátria espiritual, outros estão sofrendo por flagelos. Então, Pai, tem misericórdia de todos esses nossos irmãos e que todos nós possamos trabalhar junto ao Mestre para ajudar a aliviar as dores do mundo. Assim, Pai querido, te pedimos amorosamente que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Lúcio, como eu falei com você, você tem até 19h20 para fazer os seus estudos. Que o Senhor te abençoe. Eu agradeço muito, Rose, agradeço a todos os companheiros por esse convite, é sempre uma alegria muito grande, né? Trago o abraço fraterno aqui dos amigos do Cefac, e hoje a gente vai conversar sobre um tema que não é nada fácil, né? Apesar que não sei se o Evangelho tem algum tema que seja fácil. Todos eles são espinhosos, porque uma vez que os temas são difíceis para a gente, enquanto espíritos em evolução, né? Mas eu gosto de sempre começar fazendo o seguinte comentário. É importante ressaltar que eu não falo em nome da doutrina espírita, nem tampouco em nome da casa espírita. Eu não represento a casa espírita, nem a doutrina espírita, eu represento o Lúcio. E o Lúcio é um ser cheio de limitações e interpretações, que fez uma interpretação acerca dos textos que foram sugeridos. Então, peço aos irmãos que estejam acompanhando a gente que façam as suas próprias interpretações daquilo que eu vou trazer aqui enquanto uma reflexão. Rose, eu posso compartilhar aqui com vocês a projeção que eu fiz? Pode sim, só um minutinho. Opa, deixa eu ver aqui. Pode sim, pode partilhar à vontade. Ah, perfeito. Então vamos lá, tá aqui a minha projeção. Acho que tá chegando aí para vocês, né? Está sim. Perfeito. Então, deixa eu só puxar ela para cá para ficar mais fácil para eu continuar vendo vocês aqui. Bom, o Evangelho, capítulo 9, dos itens 1 a 5, ele fala sobre as injúrias e violência. Tema esse, como eu disse para vocês, tema difícil. Porque às vezes a gente tem a ideia de que violência é um ato é apenas a violência física. Mas não. Violências são várias coisas. E a gente vai tentar entender primeiro o que é essa violência e essa injúria. Bom, o significado básico de injúria é ação ou dito ofensivo, em que há insulto, ofensa que prejudica a dignidade de alguém. Então, por exemplo, sendo assim, se a gente considerar essa definição para injúria, a gente pode dizer que uma fofoca mais ácida sobre um companheiro, ela é uma injúria, uma vez que prejudica a dignidade de alguém, né? Então aquela fofoquinha não é só uma fofoquinha. Não, nem sempre ela é só uma fofoquinha. Uma vez que ela ofende, que ela atinge a imagem de alguém, ela deixa de ser uma fofoquinha e passa a ser algo que prejudica a dignidade. Já com relação à violência, eu peguei esta definição: constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém, que obriga essa pessoa a fazer o que lhe é imposto. Então, um constrangimento físico, no caso, um ataque físico ou um ataque moral a alguém, obrigar esta pessoa a fazer algo que ela não quer, algo imposto, isto é uma violência. E aí ele fala, por exemplo, da violência física e também da violência psicológica.
A violência psicológica é algo muito comum, é algo que nós vemos em vários cenários, né? Não é à toa que, e no nosso país isso é muito comum, não é à toa que o Brasil é campeão em alguns dos índices, como, por exemplo, o índice de depressão, índice de ansiedade. Será que nós temos uma sociedade que vive uma relação violenta? Será que essa violência psicológica faz parte do nosso dia a dia? Será que ela um dos motivos pelos quais tantas mazelas do campo psicológico se apresentam? Mas aí a gente já definiu, então a gente já sabe o que que é uma injúria e o que que é uma violência. Vamos seguir. Olha só, essas informações todas que eu tirei hoje dos principais sites de notícia. O Brasil ele tem recorde de feminicídio. 4 mulheres são mortas por dia. Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis, aponta dossiê. Por causa da violência, 1 a cada 3 escolas da rede pública do Rio suspendeu aulas no ano passado. Intolerância religiosa no Brasil cresceu mais de 80%, diz estudo. Então, aqui eu fiz uma rápida pesquisa e trouxe para a gente alguns dos casos mais comuns de violência que estão batendo a nossa porta. Estamos falando de Brasil. Não estou falando da guerra na Ucrânia, não estou falando de Israel, não estou falando do Sudão e das guerras que acontecem no território africano. Estou falando de coisas que acontecem aqui, no nosso quintal. E das mais diversas violências possíveis. A violência contra a mulher, a violência contra pessoas trans, LGBTQIA+, que existem, a violência de cada dia que impede que jovens e crianças de comunidades mais pobres, porque são escolas públicas, possam ter aula, ou seja, possam ter acesso a uma educação de qualidade. E a intolerância religiosa, que cada vez mais bate às nossas portas, né? E que às vezes até mesmo nós espíritas praticamos essa intolerância religiosa, né? Quando às vezes falamos sobre as outras crenças com um ar um pouco superior, né? Eh, Teve uma vez que eu ouvi uma fala que me fez pensar muito sobre isso. Quando se fala, por exemplo, a ideia de que os outros irmãos ainda precisam desse determinado tipo de crença porque ainda não chegaram a um determinado grau evolutivo para entender o espiritismo. Isso, por exemplo, é um tipo de fala extremamente intolerante, né? Porque não existe religião melhor ou pior, não existe crença melhor ou pior. Existe aquilo que é bom para mim. Para mim é melhor, eu me enquadro melhor, eu entendo melhor, eu me sinto melhor sendo espírita. Mas ser evangélico não significa ser menos, ser do candomblé não significa ser menos, e assim por diante. Então existe um quadro de violências que estão presentes no nosso dia a dia. E aí, o Jean-Paul Sartre, ele vai fazer uma fala que me fez pensar muito sobre os estudos que Kardec nos propõe. A violência, seja qual for a maneira com que ela se manifesta, é sempre uma derrota. Então, todas as vezes que a gente parte para a violência, a gente já perdeu. Porque, veja, de todos os animais presentes no planeta Terra, nós somos os únicos animais capazes de raciocínio complexo. Somos os únicos animais capazes de falar, capazes de nos expressar através da comunicação complexa. Ao mesmo tempo, somos os únicos animais que praticam a violência pelo prazer. Na natureza, um animal ele vai atacar o outro para se defender ou para se alimentar, mas nós, Homo sapiens, somos o tipo de animal que ataca o outro pelo prazer do mal, muitas das vezes. Então, todas as vezes que nós apelamos para a violência, nós já perdemos. Porque aquilo que nos fazia ser diferente dos outros animais caiu por terra, né? Foi completamente deixado de lado.
Olha só o que vai dizer no item 1, Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Né? Essa ideia de posse é a ideia de quem está mais preparado para desfrutar da melhor forma possível desse espaço. Então, sendo brando, eu consigo extrair o melhor possível da minha experiência enquanto encarnado na Terra. Não é sobre possuir, sobre ser dono da Terra. É sobre de que maneira eu consigo aproveitar melhor. Porque toda vez que eu estou colérico, eu fico cego. Eu perco as minhas faculdades de entender o que está se passando na minha frente. Quantos crimes são cometidos porque a pessoa estava raivosa, né? Quantas vezes um crime é cometido no trânsito, naquele momento, há uma fechada de carro e por quê? Porque nós nos cegamos a partir do momento que ficamos coléricos. Então, quanto mais brando eu for, mais poder sobre a terra eu terei, sobre essa experiência da terra. Logo em seguida, no item 2, ele fala: Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E aí, aqui eu queria fazer uma ressalva. Perceba que Mateus não falou bem-aventurados os passivos. Ele falou bem-aventurados os pacíficos. Passivo é aquele indivíduo que não mostra nenhuma atividade perante aquilo que está se apresentando à frente dele. Então, tanto faz o que vai acontecer. Pode vir uma onda na praia que ele vai ficar ali, passivo, vai deixar a onda quebrar na cabeça. Pode estar pegando fogo a casa dele, ele vai ficar ali, parado, passivo. Ele não fala sobre passividade, porque se ele tivesse falando sobre passividade, Mateus não incluiria como filho de Deus Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi tudo, menos passivo. Ele foi pacífico. Mahatma Gandhi. Allan Kardec. Alguém pode dizer que Allan Kardec foi passivo? Pelo contrário. Kardec foi um homem extremamente ativo, foi aquele que discutiu, debateu. Quem já leu a Revista Espírita sabe o quanto que Kardec respondia cartas, falava com bispos, padres e debatia isso sempre com ética e respeito, mas nunca de forma passiva, sempre de maneira pacífica. Então, bem-aventurados os pacíficos, ou seja, aqueles que lutam. Foi o seu som, Lúcio. Vocês estão me ouvindo, Denise? Está me ouvindo? Então, o som do Lúcio que deu algum probleminha. O Diogo voltou, né? Acho que agora voltou a. Voltou sim, voltou sim. Vocês conseguem me ouvir? Legal? Estamos Muito sim, bem. estamos ouvindo. Então, perfeito. Deixa eu tirar aqui problemas técnicos que acontecem nas transmissões online, né? São para a gente poder ser pacífico, mas não passivo. Tem que se mexer para poder consertar aqui as redes, né? Bom, então eu vou ser pacífico, mas não vou ser passivo. E olha só o que vai dizer para a gente Doreen Contre. Ela vai dizer o seguinte: desde cedo, Gandhi Mahatma Gandhi, né? Por instigação de seu mestre, Tolstói, foi procurar na Bíblia e, sobretudo, no Sermão da Montanha, a confirmação de sua doutrina de não violência. Confessa ele mesmo em 1893 que a leitura do Novo Testamento o despertou para o valor da resistência passiva e do amor aos inimigos. Então, olha só, eu estou aqui falando de um movimento promovido por Gandhi que mostra que ele faz essas conexões com o Novo Testamento, com o pensamento cristão, para poder montar a sua resistência. Quantas vezes nós vemos uma coisa acontecendo errada, e aí é muito comum o espírita usar aquele discurso assim: não, isso é assim mesmo.
é do tempo, com o tempo isso melhora, é da evolução, e não faz nada para melhorar aquilo. Imagina se essa fosse a conduta de Jesus Cristo, de Mahatma Gandhi, de Allan Kardec, de Leon Denis, de tantos outros. Eu percebo o erro e eu vou lutar diariamente contra o erro, não contra os errados. Eu vou lutar contra a violência, não contra quem pratica a violência, mas contra o ato de ser violento, percebe? Que é o que Gandhi traz para a gente. O pastor Henrique Vieira, ele vai dar uma frase maravilhosa para a gente no livro chamado Amor como Revolução. Ele diz assim, ó: cabe ainda dizer que o amor não significa, em hipótese alguma, passividade diante das injustiças. Então, a única arma que eu tenho para combater a violência é o amor. Mas o amor não significa cruzar os braços perante o erro. Não significa isso. Tanto é que a gente vai ver no livro dos Espíritos, os Espíritos eles são muito claros ao dizer que todo mal presente ele se dá pelo mal que existe e pela passividade daqueles que são bons em tomar uma atitude transformadora, uma atitude realmente revolucionária, uma atitude do amor como um ato de resistência. Ah, então se o mundo é violento, eu vou ser amor, porque eu vou ser contra aquilo que o mundo deseja que eu seja. Né? É essa a proposta que está aqui colocada na nossa mesa. E aí, Mateus continua no item 3, ele diz o seguinte: sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá, merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Veja, é importante fazer aspas aqui. Essa era uma visão de condenação do passado, tá? Daquele tempo em que Mateus vai dizer isso, vai trazer essas ideias ditas por Jesus. Nós espíritas já sabemos que não existe condenação nenhuma. Ninguém vai ser condenado a nada. Em nenhum momento depois da desencarnação vai ter um juiz, ou então São Pedro na porta do céu com um livro dizer assim: deixa eu ver aqui a Rose. Ih, Rose. Aqui, ó, não sei não. Não vai ter isso. Não vai ter isso. Até porque Deus é todo amor. Deus é todo carinho e Deus vai permitir com que todos os filhos evoluam até serem espíritos angelicais, tá? O que a gente vai tirar daqui? A essência. A essência. O que é a condenação que um espírito pode sofrer? É o atraso no seu processo evolutivo. Todo mundo vai evoluir. Imagina a pior pessoa que você conhece, vai evoluir. A pessoa mais complicada que você conhece vai evoluir, vai virar espírito angelical, não tem jeito, vai virar. Então, a condenação que é colocada aqui é um atraso. O fogo do inferno que é colocado aqui é para a gente pensar o seguinte: aquelas ofensas que eu emito para o meu companheiro, para o meu semelhante, também falam mais sobre mim do que sobre ele. Toda violência que eu pratico contra o outro fala mais sobre a minha índole, sobre quem eu sou, do que sobre quem o outro. Né? Todas as maledicências que eu coloco sobre o outro estão falando muito sobre um espelho que existe em mim. Então, que tenhamos a atenção necessária para pensar quando a gente fala sobre o outro. Tenhamos certeza. Pô, será que isso faz sentido? E se eu vou falar, quais são as maneiras que eu consigo falar sobre isso sem ser grosseiro, ofensivo, sem ser tirânico com relação ao meu irmão? Isso também precisa ser pensado, né? E o meu irmão, como a gente sabe, não é só
aquele que eu amo. Meu irmão é principalmente aquele que é meu calo. Aquela pedrinha no meu sapato, esse é meu irmão. Até porque esse me ajuda mais a evoluir do que aquele que é meu amigo. Porque o meu amigo ele vai sempre tentar me convencer de que eu sou uma pessoa legal. O meu inimigo não, ele vai falar todos os meus defeitos sem a menor filtro, porque ele não tem o menor motivo para me fazer feliz, para me fazer, para não me ofender, não é isso? Olha só o que nos diz o grande Herculano Pires. A violência do homem civilizado tem as suas raízes profundas e vigorosas na selva. Lá quando a gente era um humanoide, um homem, um neandertal, um australopithecus, que ele vai brincar chamando de homo brutalis, ou seja, o homem brutal. Tem as suas leis. E quais são as leis que a gente tem no dia a dia? Subjugar, humilhar, torturar, matar. A sua crença é a única válida. Olha só vale o que eu penso. Só o meu pensamento é que está certo. A violência é o seu método de ação, justificado pelo seu valor pessoal. Quantas guerras são travadas porque só vale o que aquela pessoa pensa? Quantos presidentes, imperadores ao longo da história da humanidade causaram guerras sangrentas? Quantas vezes a Igreja Católica, em nome de Jesus Cristo, invadiu territórios, matou pessoas por causa da crença que só podia ser a crença do Cristo? Será que a gente consegue imaginar isso? As guerras que foram travadas em nome de Jesus Cristo? É possível encontrar na obra cristã algum motivo que fortaleça a proposta de fazer uma guerra em nome do Cristo? Eu acho muito difícil, mas alguém encontrou justificativa para isso. No item 4, vai dizer o seguinte: Kardec faz assim, ó. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês que alguém possa usar para com os seus semelhantes. Quando eu viro para aquele amigo, para aquele companheiro da casa espírita, que é uma pessoa difícil, sabe aquela pessoa. Porque não aí, na casa espírita de vocês não tem, não, mas lá no Cefac tem. Aí, com certeza, é tudo na paz, mas lá no Cefac tem companheiros que são complicados, inclusive eu, né? Inclusive eu sou o mais complicado de todos. Quando eu falo assim, ah, é o irmãozinho. Eu chamei de irmãozinho, mas qual foi a energia que eu coloquei nessa palavra do irmãozinho? Não é? Qual foi o pensamento? Às vezes, se eu tivesse falado um palavrão, era até mais ameno do que chamar de irmãozinho. Quantas vezes a gente fala isso? E aí ele fala, esse pensamento descortês, ele já é um ato de violência, né? Raca entre os hebreus era um termo desdenhoso, que significava homem que não vale nada. A caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. E por que essa parte é importante? Porque, veja, continuamos nós espíritas entendendo a caridade como quentinha, agasalho, agora na época de frio, cobertor. Isto não é caridade, isto é assistencialismo. Isso é importante? Importantíssimo. Tem gente que está passando fome hoje. Precisamos encher essas barriguinhas hoje, ok? Mas caridade é uma conduta de vida. Ou seja, quando eu falo com o meu sobre e com o meu irmãozinho complicado da casa espírita, onde está a minha caridade? Aonde está a minha caridade quando eu faço comentários jocosos sobre um outro companheiro? Aonde está? Eu posso fazer comentários e devo fazer comentários sobre atitudes que não sejam interessantes, para tentar resolvê-las, mas jamais sobre aquele companheiro. Porque aí eu estou atacando o outro e não tentando
expandir seus conhecimentos, expandir suas possibilidades. Nós temos uma dificuldade muito grande da construção do contraditório. Ou seja, nós estamos numa reunião, numa casa espírita ou em qualquer lugar do mundo. Tá tudo harmonioso, até que alguém levanta uma opinião contrária ao que está sendo dito naquele lugar. Aí acabou. Porque todo mundo se fecha na sua própria opinião e não se resolve nada. E aí eu pergunto, era essa a postura de Kardec? Porque Kardec dialogava com todo mundo. Todo mundo. Ele brigava com as pessoas porque as pessoas não queriam ser espíritas? Ou porque tinham opiniões contrárias sobre o espiritismo? Kardec dialoga na Revista Espírita sobre Rusteng, que era um especialista, um espiritualista ao qual Kardec não concordava. Mas ele sempre foi ético, respeitoso, sempre se colocou contrário às ideias de Rusteng, mas sem ser feroz, sem ser venenoso. Será que estamos praticando isso no nosso dia a dia? Será que estamos colocando isso como um objetivo? Ou somos violentos pura e simplesmente? O Cristiano Torque, ele escreveu um livro editado pela FEB chamado As Leis Morais na Atualidade. E ele vai dizer o seguinte: o estado íntimo das pessoas, as guerras individuais, consistentes em duelos de pensamentos. Sabe aquele momento que você se fecha no seu quarto e você começa a imaginar uma discussão que você vai ter com aquela pessoa sem não ter. Antes de ter essa discussão, você já está tendo essa discussão. Inclusive, a ciência já prova que quando você pensa que está brigando, o seu corpo já libera todo o sentimento, todas as substâncias do seu corpo já são liberadas como se você estivesse no meio de uma briga. Então, quando você fica imaginando a briga, hoje eu vou chegar no trabalho, vou falar pro meu chefe isso, aquilo, outro, você já está brigando. Você já está num duelo de pensamentos. De palavras e ações, por mais insignificantes pareçam, contribuem para o agravamento da violência, que é retroalimentada pelas ações obsessivas, recíproca de espíritos. Então, veja, toda vez que eu estou pensando numa outra pessoa e discutindo com ela mentalmente, eu estou obsediando esta pessoa. É isso, obsessão de encarnado para encarnado. Porque a gente adora terceirizar a responsabilidade, né? A gente faz uma besteira, enquanto a gente era de outras crenças, a gente botava a culpa no diabo. Agora a gente coloca a culpa no obsessor. Não, não fui eu, não. Foi o Alexandre da novela Viagem que encostou aqui e falou para eu falar. Não fui eu, não. Mas, meus amigos, 90% das vezes somos nós que convidamos os obsessores a se sentar com a gente. Porque todas as vezes que eu direciono pensamentos negativos para o meu irmão, o obsessor sou eu. Eu mando vibrações a longa distância, tanto para encarnados quanto para desencarnados, como ele diz aqui, encarnados e desencarnados, em permanente conúbio, que se encontram na mesma sintonia. Ora, o que isso significa dizer, Lúcio? Significa dizer que todas as vezes que eu assisto um noticiário sangrento, sabe aquele noticiário sangrento que desce sangue pela televisão? Que eu assisto um noticiário sangrento e que eu me envolvo vibracionalmente com aquelas ideias que estão ali, eu estou aumentando a força da violência presente no meu ambiente. Simples assim. Simples assim. Então, todas as vezes que eu fico, é isso mesmo, tem que matar, é isso mesmo, tem que sofrer. Toda vez que eu faço esse movimento, eu estou alimentando esse tipo de egrégora que algumas pessoas falam, esse tipo de vibração, esse tipo de energia. E aí depois eu não sei porque que na minha casa teve briga na hora da janta, depois eu não sei porque que eu acordei de mau humor, eu não sei porque que eu fui para o trabalho irritado, briguei com o meu chefe. E aí eu falo o quê? Que eu preciso ir para a desobsessão, porque com certeza tem alguém me obsediando. Claro que tem, eu mesmo.
Eu criei toda uma energia ruim na minha casa e depois eu vou botar a culpa em quem? Em quem aparece na mesa mediúnica. Eu vou dizer. Aí o espírito chega na mesa mediúnica e fala assim: não, eu estava passando na rua. Eu estava só passando por ali. E ele vibrava tão negativamente que ele me atraiu para dentro da casa dele. Muitas das vezes nós encarnados prendemos esses ditos obsessores através das nossas vibrações. Mas é aquilo, né? Queremos assumir essa responsabilidade? O Cristiano continua dizendo o seguinte, ó: a tecnologia, as medidas legislativas, ou seja, as leis, a administração e social, isoladamente não solucionarão por si só esses graves problemas que afligem a civilização. Enquanto o ser humano não secar a fonte da violência e da ignorância que reside em si próprio. Meus amigos, eu sou professor e eu tenho discutido muito com os meus alunos a questão do cyberbullying. Para quem não sabe o que é cyberbullying, é usar a internet, a tecnologia, para poder difamar, para poder destruir a reputação do outro, para poder fazer ofensas às outras pessoas. Então perceba, a tecnologia, que é uma coisa maravilhosa, que permite tantas coisas fantásticas, ela não foi capaz de modificar o velho hábito humano. Porque o problema não é a falta de tecnologia, o problema é a nossa falta de intenção em evoluir enquanto seres. E aí que eu tenho que voltar naquela ideia do seguinte: eu não posso ser passivo, eu preciso ser pacífico. Porque ainda hoje eu vejo alguns espíritas, na minha opinião erradamente, acreditando que amanhã Jesus vai retornar e vai, em um passe de mágica, tornar a Terra um planeta de regeneração. Não vai. Quem vai regenerar o planeta, meus amigos, somos nós. Jesus está pronto. A espiritualidade está pronta. Quem está retardando o avanço da sociedade, o avanço espiritual da nossa sociedade, somos nós, que escolhemos não sermos melhores. Então, quando alguém faz aquela previsão, daqui a 50 anos estaremos na regeneração, daqui a 100 anos, é furada. Não caiam nessa furada. E por que é furada? Porque essa previsão só faz sentido se a gente tivesse certeza de quando que as pessoas vão desejar ser melhores. E não temos. Não temos. Quando é que a gente vai fazer um acordo? Hoje já temos tecnologia, hoje já temos meios de comunicação, hoje já temos religiões difundidas pelo mundo e todas as religiões, com as suas partes boas e negativas, todas elas falam no amor ao próximo, todas elas falam no respeito, todas elas falam na atenção com os mais necessitados, todas elas. Mas nós escolhemos ouvir esses caminhos porque religião nenhuma salva ninguém. Religião nenhuma melhora ninguém. A religião é como se fosse um manual de instruções. E aí existe um manual de instruções em português, em inglês, em francês, eu escolho aquele que eu entendo melhor, né? E ali diz assim, ó, se você fizer assim, vai ficar mais fácil. Mas eu posso fazer tudo que tem que ser feito sem nem ler o manual de instrução. A maioria da gente às vezes faz, né? Compra um produto e usa sem ler o manual. Eu posso acertar sem ler o manual. Então não é o manual que faz o produto funcionar. O que faz o produto funcionar é a minha atitude, a minha conduta, são as minhas ações. Olha só o item 5 aqui. Mas que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens do mundo e havendo lhes prometido os do céu. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver o egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Ora, a caridade e o amor são a base para encerrar o egoísmo. É o egoísmo
que gera o feminicídio. É o egoísmo que gera a violência. É o egoísmo, o fato de querer que só a minha opinião esteja certa, que faz com que o Brasil seja o país que mais assassina pessoas trans, por exemplo. No Brasil, ainda hoje, tantos anos depois do fim da escravidão, jovens, pretos e periféricos são os que mais são assassinados todos os dias no nosso país. Egoísmo e falta de amor. Então perceba, nós estamos sendo convidados a abraçar a verdadeira caridade do amor. Mas enquanto sociedades estamos dispostos a isso? Estamos tomando essa atitude? Olha só, a questão 742 do Livro dos Espíritos vai dizer o seguinte: que é que impele o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. As paixões, percebe? Então, é a predominância do animal sobre o espírito. É isso que nos leva a fazer a guerra. 743. Da face da terra, algum dia a guerra desaparecerá? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Perceba, não diz aqui quando Jesus voltar. Não diz aqui quando o mentor espiritual quiser. Diz quando os homens compreenderem. Não é uma atitude de terceiros. Não vai ser o outro que vai mudar, que vai acabar com as guerras, que vai construir um mundo de igualdade. E aí, meus irmãos, tem uma coisa que eu estou pensando que eu posso estar viajando, eu posso estar sonhando, tá? Mas veja, por mais que a gente olhe para o nosso mundo, dá a sensação de que tudo está piorando, que está tendo guerra, está tendo violência. Eu acho, para mim, que essa é a última cartada da violência, da maldade, do egoísmo. Porque hoje nós temos uma sociedade muito mais igualitária do que tínhamos há 500 anos atrás. Hoje a gente entende o que a violência é uma violência. Antigamente as pessoas sofriam a violência e a gente achava normal. Minha avó contava que na época dela, o homem se sentisse de mau humor era normal, batia na esposa para poder se livrar do estresse do dia, era um esporte. Hoje em dia isso é crime. Ainda acontece? Ainda acontece. Mas muitas pessoas vão para a cadeia por causa disso. Então, hoje, enquanto sociedade, nós já temos uma concepção muito diferente. Percebe? Então, parece que o que eu estou falando aqui é para nos deixar tristes. Não, é para deixar a gente feliz. Olha só. Ainda tem gente escravizada hoje no Brasil? Tem. Tem. Tem grandes lavouras, grandes fazendas que ainda escravizam pessoas. Mas isso agora é crime. Antigamente era uma regra. Então nós estamos evoluindo. A passos lentos, muito lentos, mas estamos evoluindo. E Deus não espera da gente pressa. Ele espera que a gente caminhe. Reconhecerás o verdadeiro espírita por domar pela vontade de domar as suas más tendências, né? Pela luta, pelo movimento, pela força que ele faz para isso. Herculano Pires diz assim, ó: o mesmo indivíduo que se ajoelha diante das imagens nos templos suntuosos volta ao seu posto de mando para ordenar torturas canibalescas. Está certo que Deus o aprova, pois age em defesa da civilização cristã, aviltando aqueles pelos quais o Cristo morreu. E aqui eu trouxe esse trecho para que nós possamos estar antenados com um outro tipo de violência, que é a violência mediúnica, a violência cristã, a violência que nós promovemos dentro, muitas das vezes, do próprio espaço do espiritismo. Muitas das vezes, nós oramos, participamos dos encontros, nós fazemos mesa mediúnica, fazemos tudo isso e usamos a doutrina para afastar da nossa casa espírita as pessoas que nós não gostamos. Isso é um tipo de violência. Ou então, quantas vezes nós vemos mensagens ditas mediúnicas que, na verdade, só refletem a opinião do médium?
para fazer com que as pessoas façam. E aí eu uso o nome do meu guia, do meu mentor, para poder fazer com que todo mundo faça aquilo que eu acredito. Isso é uma violência mediúnica que eu pratico com os meus irmãos, que eu pratico com aqueles que têm a mesma crença que eu. Então, não adianta ser espírita, é um médium muito famoso. Médium é uma condição não de espíritos bons. Ser médium é uma condição natural do espírito, ok? É uma condição física, fisiológica. Então, você vai encontrar médiums que não vão ter caráter nenhum. Então, nós precisamos pensar de que maneira nós, nas nossas casas espíritas e no nosso movimento espírita, contribuímos de forma violenta para a sociedade que estamos inseridos. Será que isso acontece? Será que temos espaço para todos? Será que ouvimos todos de maneira respeitosa, por mais que pensemos de maneira diferente? Ou usamos o Cristo para falar, para agir contrários ao próprio Cristo? Só para a gente refletir. Hoje, na área tecnológica, os instrumentos de opressão, tortura e aniquilamento do homem atingiram a máxima perfeição diabólica. Tudo isso por quê? Porque a deformação da mente e o aviltamento da consciência desumanizou o homem. Somos cada vez mais avançados na asa da tecnologia, mas esquecemos a humanidade, que precisamos ser humanos. Eu vou passar essa aqui. Tem uns pedacinhos aqui. É um tema muito complexo, então eu fui pesquisando e fui pegando mais informação do que o tempo me permitia, né? Mas tem aí as referências, depois eu posso até mandar os slides para vocês. E aí o Herculano ele termina o texto dele dizendo o seguinte: o Homo brutalis vai desaparecer, mas para isso é necessário o despertar das novas dimensões na consciência atual. Não é sobre quantos livros espíritas eu já li, é sobre o como que essas leituras já me transformaram de alguma maneira. Se não, não interessa. Se eu ler um livro espírita e me transformar, é muito mais vantajoso, porque eu consegui botar na prática aquilo que foi lido. Tem gente que lê todos os livros possíveis, mas não conseguiu colocar isso na prática. Mas vai conseguir, sem desespero, sem pressa. Mas só para a gente entender que o que vale é a transformação. É a transformação que vai ser o principal, né? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de fazê-lo. Então a lei de Deus é para todos. Mas a gente, às vezes, escolhe fazer o mal. Até porque ainda temos uma conexão muito grande com isso. Nos satisfazemos disso, né? E a última é uma frase de Martin Luther King que diz para a gente o seguinte: uma das coisas importantes da não violência é que não busca destruir as pessoas, mas transformá-la. A violência ela quer destruir as pessoas. E a não violência? A não violência não quer destruir ninguém. A não violência quer transformar. Olha Saulo e a transformação para Paulo. Olha o homem violento que ali se apresentava e que se transformou. Ele era violento, buscava perseguir os cristãos, mas ele se transforma. E é esse que precisa ser o nosso objetivo. O nosso objetivo precisa ser a transformação. Pensar todos os dias de que maneira estamos sendo transformados pelas nossas atitudes, pelas nossas práticas, pelas nossas condutas. De que maneira estamos transformando essa violência que ainda existe dentro de nós. E que hoje nós temos a vontade de ser violentos. Mas se a gente retornar 2 encarnações atrás, nós não tínhamos só vontade, não. A gente era violento de verdade. Então, graças a Deus, hoje evoluímos. E aí, qual será a nossa próxima atitude? Que Jesus possa nos encaminhar nessa jornada maravilhosa de melhora diária. Um grande beijo no coração de todos vocês e muito obrigado pela sua oportunidade de refletir sobre esse assunto. Luciano, eu quero te agradecer muito por você ter estado conosco aqui, por você nos permitir fazer essa troca, né? Foi maravilhoso, maravilhoso as suas reflexões, muito atuais, e a gente vê, né, como esse tema continua aí na nossa cabeça e a gente tem que trabalhar muito, muito. Você disse bem, há 2 reencarnações atrás, você está sendo generoso,
nós éramos violentos, né? E hoje nós só pensamos, amanhã quem sabe, né? Então, muita generosidade sua. Eu queria fazer uma pergunta, meu irmão. Você citou um livro, eu tenho um livro do Cristiano Torque aqui, que é Espiritismo Passo a Passo Kardec, mas você citou outro livro dele que eu queria saber. As Leis Morais na Atualidade. As Leis Morais da Atualidade. Esse livro é maravilhoso, recomendo que todos leiam esse livro, porque ele pega as coisas da atualidade e faz uma ligação com as leis morais, é maravilhoso. Cristiano Torque é maravilhoso, sim. Eu só tenho que te agradecer por você aceitar o nosso convite, estar aqui conosco. Nosso grupo também é um grupo de professores, eu sou professora de História, a Denise é professora de pedagoga, né? Então, a educação passa por aqui. Por isso que a gente está nessa dificuldade toda ainda. Estamos aí batalhando para melhorar. Se Deus quiser, isso vai acontecer o mais breve possível e a gente sabe que depende de nós, depende muito mais de nós, né? Então, só te agradecer por essa oportunidade de você aceitar o nosso convite. Espero poder contar com você mais vezes na casa de Francisco de Assis. Francisco maravilhoso, né? Tanto nos ajuda. E leve o nosso abraço aos companheiros queridos lá do Cefac. Estamos todos muito saudosos deles. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui a nossa palestra de hoje. Eu acredito que todos vocês tenham gostado, né, da palestra. Eu adorei, gostei muito de ouvir o nosso amigo Lúcio aqui conversando conosco. E nós vamos encerrando o nosso estudo de hoje. Aqui em Petrópolis está 10 graus. 10, caminhando para 8, porque diz que a noite termina em 8 graus aqui. Já está todo mundo esperando 8 graus, vamos virar picolés. Mas tudo bem, faz parte também. Né? Então, vamos agradecer a todos pela oportunidade. E eu vou pedir aqui a nossa irmã Denise, também está aqui em Petrópolis, né, bem geladinha, para fazer a nossa prece de agradecimento. Denise, por favor. Obrigada, Luciana. Bem geladinha, mas estava, né? Agora já estou esquentando um pouquinho. Sempre gratos ao nosso Pai Celestial por todas essas oportunidades que temos, Senhor, de ouvir o irmão que é mais centrado, embora diz muito pecador ainda, vamos dizer assim, mas nos auxiliou a refletir sobre as leis, as suas leis, Pai. Obrigado, Senhor, por Francisco de Assis, esse irmão companheiro, mentor de nossa casa, orientador dos trabalhos, dos estudos, esse orientador que nos abraça com muito amor e carinho. Agradecemos, Senhor, a todos os irmãos que vieram antes de nós e que nos trouxeram todos esses esclarecimentos, esses escritos, essas reflexões que hoje vêm nos amparar para percorrermos o caminho reto, que possamos fazer o esforço de não só aprender, como apreender, fazendo do nosso dia a dia a ação necessária para que possamos caminhar em direção aos teus braços, Senhor. Então, muito gratos por mais uma noite de reflexões, muito gratos por todo esse amor que de Ti emana a todos nós, Senhor, teus filhos. Que todos possam ter uma noite reparadora e que possamos pedir ao nosso Mestre Jesus que permaneça ao nosso lado, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Lúcio,
Muito obrigado mais uma vez, tá bom, meu amigo? Isso também. Gostamos Tchau, muito. Lúcio, fica com Deus. Tchau, Que gente. Deus Boa noite. abençoe a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Uma Tchau, boa pessoal. muita paz, de muita alegria, gente. Deixa eu encerrar aqui para todos nós. Tchau, Tchau. boa noite a todos. Tchau, boa noite para todas. Eu vou encerrar aqui. Opa.